Meus irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Eu convido você nessa noite a abrir a palavra do Senhor no antepenúltimo livro da Bíblia. À medida que você for encontrando, você se coloque de pé, por gentileza. Terceira carta de João. 15 versos, vamos ler esses capítulos. A gente vai pensar um pouquinho sobre essa epístola na noite de hoje. Terceira carta de João. Vamos estar lendo toda a carta, são apenas 15 versículos. Amém? O texto sagrado, ele nos diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Verso 5. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal, jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Senhor, nós queremos te bendizer por esse dia do Senhor. Obrigado, Deus, porque pela manhã tu falaste ao nosso coração. Obrigado, Deus, porque hoje à noite, mais uma vez, temos oportunidade de ouvir a tua voz. E a nossa oração nessa noite é que tu fales, Senhor, ao coração da tua igreja. Que haja quebrantamento, que haja, Senhor, atenção, que haja desejo de te ouvir. E que pela tua infinita graça e misericórdia, tu possa, Senhor, nos capacitar, trazendo iluminação à nossa mente, para sermos fiéis àquilo que tu tens hoje a tratar com a tua igreja. Nós te pedimos isso, Senhor, nessa noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Os irmãos podem sentar, fiquem com as suas Bíblias abertas. Não sei se você já leu a terceira carta de João. Se você não lê, tenha lido. Eu gostaria de dizer a você que com uma palavra, eu poderia chamar de palavra-chave, a gente resume toda essa terceira carta de João. Uma palavra apenas resume essa epístola. E que palavra é essa? Testemunho. Testemunho. Mas o que é testemunho? Testemunho, irmão, significa não apenas o que dizemos, mas também o que nós fazemos. Dito isso, cada um de vocês que estão aqui, que se dizem ou se nomeiam cristãos e são, cada cristão na realidade, ele é uma testemunha, seja boa ou seja má. Nós somos parte do problema ou da solução, não se engane com isso. Ou nós somos bênção na obra do Senhor, ou nós somos maldição. Não existe neutralidade quando se trata
da vida cristã. Essa é a grande realidade. Se você prestou atenção, essa carta ela fala sobre 3 homens: Gaio, Diótrefes e Demétrio. Versículos 1, 9 e 12. E o que significa isso? Me parece que João está querendo dizer uma coisa. Na igreja visível, ele vai nos dizer isso durante a exposição da carta, que na igreja visível, na igreja que está aqui, há salvos, mas há também perdidos. João vai nos dizer que na igreja visível, há crentes genuínos, mas há crentes também falsos. João vai nos dizer que numa comunidade como essa nossa, há aqueles que amam a Deus e buscam a sua glória. E há aqueles que amam a si mesmos e estão interessados apenas em sua própria projeção. Em todo o arraial evangélico há essas 2 espécies de pessoas. É isso que João vai nos dizer. Queridos, na igreja há pessoas que trabalham com Deus e para Deus. E há pessoas que trabalham contra Deus. Há joio, há trigo, há ovelhas, há bodes. E deixe-me lhe dar um conselho. Gostaria que o irmão colocasse aí, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso 5. Eu gostaria que nós lêssemos nessa noite. Olha o que ele diz. Essa carta ela serve exatamente para isso que está aqui nesse texto. Examine-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Essa mensagem de hoje à noite, ela serve para exatamente nós fazermos uma autoanálise. Quem somos nós? Somos bênção ou somos maldição? Nós somos joio ou somos trigos? Você é ovelha ou você é bode? Esse texto vai nos dar alguma característica. E a partir do verso 1, chama a sua atenção para ele, está escrito o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Não é difícil você concluir que essa carta foi um documento para uma pessoa, para esse homem que possivelmente exercia liderança na igreja que vai receber essa carta. Então, João, ele se identifica como presbítero, como experiente, como velho. Um detalhe, quando essa epístola foi escrita, ele era o último apóstolo vivo, mas mesmo assim, ele não se autodenomina apóstolo, ele se denomina simplesmente como presbítero, demonstrando na realidade humildade. E como eu disse a vocês, essa carta ela é direcionada a um homem especificamente, por nome Gaio. E esse nome Gaio era um nome muito comum entre os romanos. E a Bíblia traz pelo menos 3 homens que possuíam esse nome no Novo Testamento. Por exemplo, a Bíblia faz referência a um homem chamado Gaio em Corinto, 1 Coríntios 1,14. Há um segundo homem chamado Gaio na Macedônia, Atos 19, 29. E há um terceiro homem chamado Gaio em Derbe, Atos capítulo 20, verso 4. O pastor John Stott, ele acha que esse Gaio aqui era o Gaio de Derbe. Mas infelizmente, nós não podemos fechar esse ponto. Na realidade, nós não sabemos quem era esse Gaio, qual dos 3 era esse Gaio. Mas isso é de pouca importância. Por que eu digo que isso é de pouca importância? Porque o que vale é o caráter desse homem. Mas antes de ir para o caráter de Gaio, eu chamo ainda a sua atenção para o verso 1, quando João diz o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, e ele diz, a quem eu amo na verdade. Eu sei que muitas pessoas dizem a você, ou já devem ter dito a você, que ama você. Mas o amor cristão, ele não deve ser apenas sentido. O amor cristão, ele deve ser sentido, mas ao mesmo tempo declarado. E mais do que isso, ele deve ser também demonstrado. O que me chamou a atenção aqui no verso 1, é que o que atraía João a Gaio, era o quê?
E eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite. O que lhe atrai nas pessoas da igreja? Você tem familiaridade com alguém aqui na igreja? Por qual motivo? Porque ele compartilha dos seus mesmos pecados? Porque essa pessoa passa a mão em seus erros? Porque talvez seja um escarnecedor? Você se junta com pessoas por essa razão? Eu espero que não. Porque o que João está dizendo aqui é que o fato dele amar Gaio, na verdade, é pela bondade de Gaio, é pelo testemunho desse homem, é pelo amor que esse homem demonstrava, não só a Deus, mas também a obra de Deus. E eu lhe pergunto, o que atrai você às pessoas? Seu círculo de amizade é baseado na verdade ou não? Atente para o seguinte, não existe comunhão à parte da verdade. E João diz, eu amo a Gaio, porque ele anda na verdade. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro personagem, Gaio. E eu poderia dizer uma coisa sem medo de errar. Gaio é aquilo que nós podemos chamar de bênção. Do verso 2 até o verso 8. Essa palavra, ela é esvaziada no nosso meio, irmãos. A gente chama bênção todo mundo. Camarada tem um péssimo testemunho. É um desmantelo dentro da igreja. Aí tu chega para ele e diz, bênção. Não é isso que a Bíblia me diz. A Bíblia está dizendo aqui que Gaio, nas entrelinhas, ele é uma bênção. E eu vou lhe provar por quê. Olha o verso 2. Ele diz o seguinte, amado, eu peço a Deus que tudo corra bem com você. E que esteja com boa saúde, parece que ele estava enfermo. Assim como vai bem a sua alma. O que eu aprendo aqui no verso 2, irmãos? Parece-nos que apesar de Gaio ter uma vida espiritual saudável, ele não era uma pessoa que possuía muitos recursos. A ponto de João orar pela prosperidade dele, para que ele pudesse prosperar um pouco. Mas ele não só tinha poucos recursos, ele também tinha possivelmente uma saúde muito frágil. Ele não gozava de boa saúde. Então ele era um homem doente, ele era um homem com pouco recurso, ou poucos recursos, né? Mas ele tinha uma vida saudável. O que é que a gente aprende aqui? Que é possível ser pobre financeiramente, mas ser rico espiritualmente. O que é que nós aprendemos aqui? Que é possível estar fisicamente enfermo, mas ter uma vida espiritual abundante. A gente aprende com esse homem. Ele não é um murmurador. Ele não apresenta murmuração por estar com a sua saúde frágil. Ele não é um murmurador dentro da igreja porque ele não tem todos os recursos. Pelo contrário, ele consegue abençoar outras pessoas. Biblicamente falando, irmãos, a Bíblia diz o seguinte em 1 Timóteo 6,6. A palavra de Deus ensina que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Mas eu aprendo uma coisa também aqui no verso 2. Nós deveríamos orar por todas as áreas dos nossos irmãos, sejam elas financeiras, sejam elas espirituais, seja na área de saúde. Isso é bíblico, isso é bíblico. E João estava, irmãos, na realidade se alegrando com isso, com esse homem que era uma bênção. Verso 3 e verso 4, olha o que ele diz, João escrevendo a ele: pois eu fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Interessante que essa expressão pois, ela liga o verso anterior, né, a esse verso aqui, ao verso 3. E explica a razão pela qual João conclui que Gaio estava espiritualmente saudável, embora fosse uma pessoa enferma. Ele conseguia viver a verdade. Mas antes de expor o verso 3, eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo de número 4. E dizer o seguinte a você: você quer alegrar o coração do seu pastor? Você quer alegrar o coração de um pastor? Seja eu, seja o pastor Jamerson, seja o pastor Euder, seja o pastor Jorge.
Você quer alegrar as lideranças da sua igreja? O verso 4 parece que nos responde. É nós sabermos que vocês, as ovelhas às quais Deus nos confiou, vocês andam na verdade. A verdade que é ensinada a vocês, vocês absorvem e vivem conforme ela. Mas o contrário também é verdade. Quer acabar com a noite de um pastor. Quer fazer com que um pastor responsável não durma. É ele saber que embora vocês sejam doutrinados, embora vocês tenham acesso à verdade, embora vocês na realidade sejam bem instruídos, apesar de tudo isso, vocês vivem fora da verdade. Em outras palavras, como é triste para qualquer liderança saber que se esmera, que prega a verdade, que ora pelo rebanho, mas o rebanho, parte dele é uma mentira ambulante. Isso é triste. Crente que coleciona intrigado. Existe uma coisa mais triste do que essa? E João disse: eu me alegro demais por saber que vocês andam na verdade. E o foco agora é para o verso 3. Gaio era um homem que andava na verdade, irmãos. Verdade para esse homem era mais do que um conceito, era vida prática. O que eu quero lhe dizer aqui? Não adianta você apenas acreditar na verdade, é preciso vivê-la. Você pode ser um apaixonado por pregação expositiva, e não há nada de errado nisso, pelo contrário, você está correto, mas se a pregação expositiva não muda seu comportamento, não vale de nada. Gaio, as decisões da sua vida eram pautadas pela verdade. Como você toma decisão na sua vida, meu querido? Você trabalha como? Você namora como? Seu casamento é conduzido como? É pela verdade ou a parte da verdade? É isso aqui que Gaio está nos ensinando. Ele tinha a vida pautada pela verdade. Eu posso dizer sem medo de errar. Não havia separação entre aquilo que ele acreditava e aquilo que ele praticava. Pelo contrário, o credo e a conduta de Gaio andavam de mãos dadas. O que fica claro aqui? Que quem visitava a casa desse homem dava bom testemunho acerca dele. Os missionários itinerantes, fazendo missões, que se hospedavam na casa de Gaio, passavam 1, 2, 3 dias, sei lá, um mês, não sei quanto tempo eles passavam. Quando saíam da casa de Gaio, saíam dando bom testemunho dele. Isso me chamou muita atenção. Mas vamos continuar. Verso 5 ao verso 8, ainda dizendo que Gaio é bênção. Olha o que diz o verso 5 em diante, até o verso de número 8. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Observe aqui que são missionários itinerantes, tá bom? Esses irmãos estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada, de um modo que agrada a Deus. Pois foi por causa do nome, está com letra maiúscula, né? Nome, a letra N, Jesus, que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles, na proclamação da verdade. Eu iniciei dizendo que Gaio, ele era uma bênção, já que ele era um homem amado, de vida espiritual saudável, e que desfrutava de bom testemunho. Mas todo mundo que é bênção, é abençoador. Quando você chamar alguém de bênção, você saiba que por trás dessa pessoa, há um abençoador. E é isso que a gente vê aqui. Olhe para o verso 5, se não é isso. Amado, vocês têm sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros.
Ele era um homem hospitaleiro. Ele abria as portas da sua casa para receber os missionários itinerantes. Nesse tempo, irmãos, os hotéis eram poucos, caros, e algumas hospedarias eram mal afamadas, porque na realidade servia de casa de prostituição. Então era imprescindível para o avanço da obra missionária que os cristãos abrissem as suas casas para receber os missionários itinerantes. E Gaio era esse tipo de gente. Ele era uma pessoa hospitaleira. E uma coisa me chama muito a atenção na teologia de João, como em todo o Novo Testamento, amar é uma atitude de ajuda prática para os que necessitam. O que é que eu posso dizer aqui com base nesse verso 25? Que esse homem, Gaio, ele era um homem comprometido com a obra de Deus. A casa desse homem estava aberta para servir o reino de Deus. O coração desse homem estava a serviço do reino de Deus. O bolso desse homem estava aberto para que o reino de Deus pudesse avançar. Permita-me lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Qual missionário recebe a oferta do seu bolso? Você ama missões? Quanto você deu esse mês para missões? Você que está aí. Amamos missões. Fazemos missões. Quanto do seu bolso saiu para a obra missionária? Gaio era um abençoador. A casa, o coração, o dinheiro de Gaio, apesar de ser alguém de pouco recurso. Está lembrado? João chegou ao ponto de orar pela prosperidade financeira dele. O que significa que ele não era um homem de muitos recursos. Pelo contrário, tinha poucos recursos, pouca saúde. Mas estava a serviço do reino. Verso 6. Ainda falando sobre um abençoador. Estes, ou seja, os missionários, deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem, encaminhando-os, veja que o verbo está no presente, em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Meus irmãos, você está entendendo o que João está fazendo aqui? Gaio, louvado seja Deus, você abriu sua casa, seu coração está em missões, você abriu seu bolso, mas deixa-me lhe dizer uma coisa, não pare, continue, porque muitos começam e param no caminho, muitos começam a fazer e abandonam o que Deus colocou na mão dele. Irmãos, é muito fácil começar, difícil é terminar, e terminar bem. E João está exortando Gaio a exatamente isso, a continuar, fazendo o que ele fazia e mais. Ele está exortando a Gaio o seguinte: seja mais abençoador ainda. É isso que ele está dizendo aqui no verso 6. Continue sendo abençoador, Gaio. Seja um hospitaleiro, sim. E esse termo é muito interessante, olha. Encaminhando-os em sua jornada. Sabe o que isso significa? Significa que João está exortando Gaio a alimentar os missionários, a dar dinheiro aos missionários. Meus irmãos, Simon Kistemaker, um comentarista, ele diz o seguinte, que aqui João está exortando Gaio a lavar a roupa dos missionários, a promover para eles transporte. O que é que ele está dizendo? Você fez, Gaio, faça mais. Não pare, continue fazendo. Isso me chamou muito a atenção. Me permita um parênteses aqui. Mateus 10:40, Jesus diz o seguinte: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Interessante que Paulo pede para os crentes de Corinto que encaminhassem Timóteo em paz, ou seja, com condições de viajar na sua viagem de regresso. Está lá em 1 Coríntios capítulo 16, versos 10 e 11. Interessante também que na carta aos Romanos,
ele solicita o encaminhamento dele, Paulo, até a Espanha. Romanos 15, versículo 24. O que é que eu gostaria de dizer aqui a mim e a você? Qual é o seu dever como cristão? Qual é o nosso dever como cristão? Irmãos, nem todos podemos ir para a Índia. A maioria de nós aqui não temos um chamado transcultural. Mas qual é o ponto aqui? Você pode acolher alguém. Você pode, irmãos, enviar alguém. Você pode patrocinar os que vão. E eu repito, irmãos, o que nós temos feito? Nossa igreja contribui mensalmente com 3.500 para o campo missionário. E esse mês, possivelmente, nós não vamos alcançar esse alvo. Nós estamos longe desse alvo. Mas muito longe desse alvo esse mês. A igreja vai ter que cobrir. Verso 7 e verso 8. Sabe por que a igreja vai cobrir? Porque João Neto precisa comer. Sabe por que a igreja vai cobrir? Porque do Carmo precisa comprar o shampoo dela e o sabonete. Sabe por que a igreja vai cobrir? Porque Denildo precisa fazer feira no final do mês. E você pode estar dizendo, e eu com isso? Responsabilidade é sua. É sua que está aí, que é cristão, que congrega aqui no Médici. É sua responsabilidade. Verso 7 e verso 8. Olha o que o texto nos diz. É muito fácil falar sobre missões. Difícil é viver missões. Missões na boca de muito é muito fácil, é muita teoria. Eu quero ver prática. Verso 7 e verso 8. Olha o que ele diz. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, olha o que João diz. Devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles, na proclamação da verdade. Irmãos, interessante que esse verso 7, ele diz o seguinte, que aqueles irmãos que João estava ajudando, que eram enviados por eles, a motivação daqueles irmãos missionários era a motivação correta. Eles não saíram para proclamar outra coisa, eles saíram para proclamar Cristo. Foi por causa do nome que eles saíram, para tornar esse nome conhecido, né? Isso me chamou muito a atenção. O que, pastor? Abra seus ouvidos aqui, irmãos. A obra missionária, o sustento missionário, é responsabilidade dos fiéis. Você é bênção? A obra missionária é responsabilidade sua. Minha. Interessante, né? Me lembrei agora, quando Jesus chega em Gadara, a Bíblia diz que tinha alguns pastores que pastoreavam porcos. Mas aquele povo era tão vidrado em dinheiro, que a grande preocupação daqueles pastores não era com o Cordeiro de Deus que estava ali, não era com as ovelhas perdidas que estavam ali. Eles gostavam era de dinheiro. A grande preocupação deles era se aqueles porcos iam se perder ou não. Quando os porcos se perderam, eles ficaram loucos. E expulsaram o Cordeiro de Deus da região deles. Qual é o ponto aqui? Qual é a nossa motivação, irmãos? Você ocupa espaço nesse mundo, nesse planeta chamado Terra, para terminar a sua vida e você ser conhecido como o quê? Como abençoador da obra de Deus, como alguém que amou a obra de Deus, ou que alguém que fez descaso para que o reino de Deus fosse proclamado. Pense um pouquinho nessa noite. Pense um pouquinho nessa noite. Verso 9 e verso 10. Olha o que o texto nos diz. Escrevi algumas coisas à igreja,
Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, os missionários, né? Impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Na igreja tem um homem como Gaio, possivelmente uma liderança, que você pode chamar de bênção. Mas em toda a igreja tem também alguns Diótrefes, os arrogantes, o joio, o bode. E ele tem algumas características, esse tipo de gente. Olhe para o verso 9. Escrevi algumas palavras à igreja, algumas cartas. Mas Diótrefes, a minha versão diz assim, que gosta de aparecer. A minha versão, a versão de Rony, né? Mas aqui a minha diz assim, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Qual é o ponto aqui? Esse homem, ao contrário de Gaio, ele não era um servo, mas ele era um soberbo. Diótrefes é aquele tipo de pessoa que busca honra ao seu próprio nome. É um megalomaníaco. É um narcisista. E como é complicado. Qual o problema dele, irmãos? Qual o problema de Diótrefes? Não era teológico. Ele era liderança e possivelmente com o aval de João na igreja que ele estava. Não era teológico, com certeza. Ele não está combatendo aqui a heresia. Não era social. Não era eclesiástico. O problema, irmãos, de Diótrefes é um problema de coração. Tem pessoas que estão na igreja, mas não mudam. Porque a mente tem teologia sadia, mas o coração é soberbo. Diótrefes é esse exemplo de pessoa. É problema moral, é problema de caráter. Pode ouvir de manhã, de tarde, de noite, mas a regeneração não aconteceu no coração. Vai continuar arrogante, vai continuar soberbo, vai continuar insubmisso. É falta de transformação, é falta de conversão. É Diótrefes. Irmãos, qual o problema de Diótrefes? Caráter. Mas eu chamo a sua atenção aqui, por gentileza, ainda para o verso 9, quando João diz o seguinte: ele não nos dá acolhida. Agora pense no seguinte: não levante a mão quem não concordar comigo, tá bom? Se você não concordar, levante a mão. Quem de vocês que estão aqui, que não queria ter um pastor como João? Pode levantar a mão, seja sincero. Andou com Jesus, colocou a cabeça dele, foi o único, no peito de Jesus. Era o apóstolo que Jesus mais amava. Era ou não era? Era o apóstolo do amor. Quem não queria ter esse velhinho aqui como pastor? Como mestre? Quem não queria? Irmãos, todos nós queríamos. Mas essa liderança, João, esse homem com todas essas prerrogativas, escreve algumas cartas para Diótrefes. E ele simplesmente despreza, ignora, faz de conta que não é com ele. Eu quero acreditar que ele leu, mas ele pegou a carta e engavetou. Não nos dá acolhida, é o que João está dizendo. Em outras palavras, ele não nos dá a mínima atenção. Ele não nos escuta, ele não se submete. É o Diótrefes, é o joio, é o falso crente. Não tem pastor. Não escuta pastor. É a vida dele. É a vida dele. Sabe o que João está afirmando aqui? Que Diótrefes é orgulhoso. É aquele tipo de pessoa, não aceita ser orientado.
não aceita ser pastoreado. Aconselhado jamais. Pode dar conselho, ele não escuta. E foge de pastor. É problema de coração. E de falta de conversão. Falta de conversão. João ainda diz o seguinte, que ele gosta de exercer a primazia. Sempre está certo. Ele é o primeiro. Adora os holofotes. Você percebe, ou está percebendo, que esse homem Diótrefes é exatamente o oposto de Gaio. É exatamente o oposto de Gaio. Inversamente proporcional a Gaio. Isso fica aqui muito claro. Sabe o que me chamou a atenção nesse homem? É que ele não via as pessoas que chegavam à igreja como irmãos, mas como rivais. Meus queridos irmãos, como é triste pessoas que vivem cheias de egoísmo, cheias de soberba. Por quê, pastor? Porque ele não cresce e nem deixa os outros crescerem. Interessante que o pastor Augusto Nicodemos, analisando esse texto, ele diz que Diótrefes era a própria pessoa do diabo dentro da igreja. Porque ele não caminha, mas ele também é pedra de tropeço para aqueles que querem caminhar. Você tem dom, você tem talento, mas Diótrefes não deixa. Porque você é rival dele. Na mente dele, ele não tem irmãos. Me veio uma coisa aqui na mente, um texto aqui na mente, né? Moisés. Não lembro, me permita aqui, eu não lembro o texto, me desculpe. Mas há um momento em que chegam para Moisés e dizem, olha, fulano está profetizando, Beltrano está profetizando. E o que é que Moisés responde? Ah, se todos fossem profetas, como seria bom? Porque diminuiria o meu fardo, como iria me ajudar? Veja que Moisés era um Gaio, tinha o mesmo espírito que Gaio, não o de Diótrefes. Mas por que Gaio era joio? Verso 10 ainda, vá para ele por favor. Por isso o quê? Por ele não nos dar acolhida, por ele gostar da primazia. Quando eu for aí, João falando, farei com que se lembre das obras que ele pratica. E ele vai dizer mais outra aqui, olha. Proferindo contra nós o quê? Palavras caluniosas. Pare um pouquinho aqui nessa noite. O que é que João está dizendo aqui? Você conhece alguém assim? Você conhece aquela pessoa que faz acusação falsa e infundada a respeito dos outros? Eu vou ser mais claro. Você conhece pessoas que jogam o nome da sua liderança na lama? Ou o nome de irmãos que estão aqui na lama? Você está diante de um não convertido. Por que eu estou dizendo isso? Porque você conhece uma pessoa quando não é convertida. Ela não domina a língua. A língua dela não é medicina. A língua dela é chicote. Era isso que estava acontecendo aqui. João diz o seguinte, que ele proferia palavras caluniosas. O que significa isso? Mentira. Jogava a reputação da própria liderança dele, que era João, na lama. Meus irmãos, que trágico. O não convertido, ele se projeta falando mal dos outros. O não convertido, ele constrói sua imagem, destruindo a imagem do outro. É isso que João está nos ensinando. Esse homem, Diótrefes, ele cometeu o pecado mais abominável aos olhos de Deus. Provérbios 6, do 16 ao 19. Você lê em casa. Ele espalhava intrigas entre os irmãos. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite. Nem todo boato acerca de homens e mulheres de Deus deve ser levado a sério. Eu vou repetir. Nem todo boato que você escuta
de homens e mulheres de Deus deve ser levado a sério. Há muitas acusações, irmãos, falsas e levianos. Portanto, sejam cautelosos. Sejam cautelosos. Mas não para por aí. Ainda no verso 10, parte finalzinho do verso 10, olha o que João diz. E não satisfeito com isso, meus irmãos, você percebe que pessoas que sempre têm uma novidade má para lhe contar, sempre têm uma reputação para destruir, eles não ficam satisfeitos com isso. Para eles isso é pouco. Eles continuam na sua maldade. Olha o que diz o verso 10. Ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. O que é que João está dizendo? Que um não convertido, ele é obstáculo para os planos e propósitos de Deus dentro da igreja. Ele impede a obra. O ministério não cresce. As coisas não andam. Desde que ele esteja dentro, ele vai atrapalhar até enquanto ele pode. Perceba aqui, ele nem recebia os missionários na casa dele. E aqueles irmãos da igreja dele que recebiam os missionários, ele ia lá e expulsava aqueles irmãos da igreja. Nós não queremos você mais. As pessoas eram disciplinadas por esse homem, por obedecerem a Deus. Permita-me aqui um parênteses nessa noite. Disciplina, ela é uma ferramenta para a congregação usar, para promover a pureza da igreja e glorificar a Deus. Ela tem que ser usada. É o Senhor exercendo autoridade espiritual por meio da igreja, a fim de restaurar um filho de Deus que se desviou. Mas a igreja, ela não é uma delegacia de polícia. A igreja, ela é alguém que promove a restauração de pessoas. A igreja é alguém que promove a obra de Deus. Isso aqui fica muito claro. Interessante que a disciplina, ela quando é exercida por quem exerce, com dor e com lágrimas. Mas esse homem aqui, ele não fazia isso. Ele fazia como um autoritário, como um carrasco, simplesmente para ferir as pessoas. E na realidade o que ele queria era atrapalhar a obra de Deus. Mas a gente termina aqui nessa noite com o terceiro personagem dessa carta. E para a glória de Deus e pela graça de Deus, mais um homem que serve de exemplo para nós. Verso 11 e verso 12. João diz o seguinte: amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunhos. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso 11. Olha o que o verso 11 diz. Ele nos exorta a não imitar o que é mal, mas sim o que é bom. E ele conclui dizendo que quem pratica o bem procede de Deus, e quem pratica o mal, essa pessoa jamais viu a Deus. O que é que você aprende aqui? João está nos dizendo, ele está fazendo um paralelo aqui, irmãos. Ele está dizendo que pessoas como Diótrefes nunca nasceram de novo. Uma pessoa com essas características de Diótrefes não serve de modelo para você. É isso que João está dizendo aqui. Pelo contrário, é um comportamento a ser evitado. Não imite o que é mal, imite o que é bom. Interessante, irmãos. Nós vivemos em um contexto evangélico onde tudo é tolerado, mas absolutamente tudo. Tudo hoje, irmãos, no nosso meio é aplaudido. Tudo hoje é normal. A pessoa mente descaradamente. E a gente diz, é bênção.
está no nosso meio, compra e não paga. E a gente diz, é normal, isso é normal, é bênção. Que coisa, irmãos. Namoro sem freio. Mas para a igreja é bênção. Isso é terrível. Caluniador, nós chamamos de bênção. Infelizmente, arrogante, colecionadores de intrigados. Para você é crente? João está dizendo, não imite esse povo. Não imite Diótrefes. Imite o que é bom. O que é que o apóstolo está dizendo aqui? Pelo fruto você conhece quem é cristão ou não. Não há outro meio. Quem é de Deus pratica o bem, irmãos. Quem é do mal não pratica. É impossível você dizer que é cristão e ser um velhaco. É impossível você ser cristão e ter gato d'água em casa. É impossível você ser cristão e viver intrigado dentro da igreja, tomando ceia. Tomando ceia. Você vai para onde desse jeito? Você vai para onde? Evitando pessoas. Quem é você? Diótrefes. Diótrefes. Pode ter a teologia que tiver. Não tem testemunho. Não deve ser imitado você. Não é referencial você. Essa é a verdade. Quem somos nós? Quem somos nós? Irmão, quem é você? 20 anos no Médici. Quem é você? Eu espero que você seja um Gaio. Ou um Demétrio. Olhe para o verso de número 12. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunhos. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Entenda bem, João é um judeu. Possivelmente João está usando aqui Deuteronômio 19:15. O testemunho de alguém só era válido diante de 3 testemunhas. E João usa todas as 3 aqui. Demétrio, atente para o seguinte. Possivelmente esse Demétrio, ele era um missionário itinerante. João escreveu essa epístola, entregou na mão de Demétrio e disse, Demétrio, entregue essa epístola a Gaio. E ele pegou essa epístola e foi até a casa de Gaio, viajando de forma itinerante, evidentemente, pregando a palavra do Senhor, e entregou em mãos a Gaio essa epístola. Possivelmente Demétrio era um missionário itinerante. Mas o que me chama a atenção, o testemunho dele. O que João está afirmando aqui, irmãos, acerca desse homem, em primeiro lugar, ele tinha bom testemunho da igreja. O que significa isso? Toda a igreja dava bom testemunho dele. A comunidade cristã a qual ele pertencia, Demétrio aqui, sabia que ele era um filho da luz. Havia coerência na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida profissional, com o seu testemunho. O caráter de Demétrio era verdadeiramente aprovado pela igreja. Vem cá. Como é que você trata as pessoas que no primeiro domingo de cada mês tomam ceia junto com você? Como é que você trata? Você trata como? Primeiro domingo, as que tomam ceia com você, que você depois de examinar a si mesmo, pega o pão e pega o cálice, come o pão e bebe o cálice. Como você examina e trata as pessoas que estão fazendo isso com você? Demétrio tinha bom testemunho da comunidade a qual ele servia. Aí João dá outra testemunha, até a própria verdade. Em outras palavras, aqui é a Bíblia. A verdade que ele confessava ou professava estava encarnada dele. A vida desse homem selava a palavra desse homem.
Olha, irmão, se a sua palavra não vale nada, seu cheque também não. Eu sei que não usa mais cheque hoje, né? Eu penso no seguinte, já disse isso aqui. No dia que alguém emprestar um cartão de crédito para você, no dia você honra. Se uma mulher, uma pessoa do sexo oposto, vai conversar com você, vai viajar com você, vai ter uma conversa em particular com você, você sabe como se comportar com o sexo oposto. Eu creio nesse evangelho. Quer me chamar de radical? Pode me chamar. Tem uma irmã que dizia o seguinte: eu prefiro entrar no céu quadrada do que ir para o inferno redondo. Eu partilho dessa mesma ideia que ela. Tá bom? Mas por fim, ele dá o terceiro testemunho. Olha o que diz ainda o verso 12. Ele se inclui aqui, né? E nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. O que é que João está dizendo? Eu sou pastor dele. E eu sei quem é ele. Ele é um homem de Deus. Faça uma reflexão aí. O que sua liderança acha de você, sobre você? Eu sei que tem muitos aqui que nem se importam, não tem problema nenhum, estou só fazendo a pergunta. O que os seus pastores acham de você? É sua liderança. O que ele acha de você? Se pergunte aí. O que seu patrão acha da sua fé? O que seus professores, o que seus colegas de trabalho acham de você? Se pergunte aí. Por que isso é importante, pastor? Porque várias pessoas no Novo Testamento são recomendadas pelo seu testemunho. Várias pessoas. Cornélio, Atos 10, 22. Ananias, Atos 22, 12. Ele termina dizendo o seguinte: muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois eu espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. Para esse homem, irmãos, tinha coisas que deveria ser dita olho no olho, face a face. João está dizendo: eu tinha mais coisas para te dizer, Gaio, mas eu prefiro quando eu for aí, tete a tete, né? Olho no olho, cara a cara, a gente pudesse conversar. E ele termina dizendo o seguinte: a paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Vou resumir para a gente orar. Quando você chamar alguém de bênção, quando você disser que uma pessoa é bênção, saiba de uma coisa: ele é alguém que anda na verdade. Ele é alguém que abençoa a obra de Deus. Ele abençoa a obra de Deus na forma de missões. Ele é dizimista. Quem não é dizimista não é bênção. A começar dos pastores. Corpo diaconal é obrigado a dizimar. Crente que está aqui, você é obrigado a dizimar. Começa por mim. Quem é bênção dizima. É sustentador da obra. Tem mãos, tem bolso aberto, tem coração na obra. Chame pessoas de bênção dessa maneira. Quem não é bênção, pastor? Vou continuar ainda com quem é bênção. É como Demétrio. Tem bom testemunho das pessoas. A vida dele fala por si só. Atento para o seguinte: Deus nunca mandou a gente contar Deus nunca mandou a gente contar nossos inimigos. Ele só manda que você seja fiel. Fale quem quiser de você. Prove com seu testemunho. Seu testemunho vai ser, com certeza, seu juiz. Permaneça fiel. Deixe de dizer o que disserem. Pelo seu testemunho, você vai responder a seus críticos. Se tranquilize seu coração.
Mas quem não é bênção? Quem não é bênção, irmãos? Não anda na verdade. Quem não é bênção é caluniador. Quem não é bênção fala mal dos outros. Quem não é bênção atrapalha a obra de Deus. Os holofotes estão sobre ele, não estão sobre Cristo. Eu termino essa mensagem muito simples, dizendo o seguinte: quem é você? Quem é você?